Olá, meio-dia, começa agora o Câmara Notícia, edição desta segunda-feira, 30 de setembro de 2024. Hoje é o dia da secretária, parabéns a todas, hein? E participe com a gente, mande a sua sugestão ou a sua opinião através do WhatsApp da TV Câmara Campinas. Anote aí, 19 97829 3776. Se preferir, aponte a câmera do seu celular para o QR Code que aparece aí no seu vídeo e aí você entra em contato direto com a gente. Confira os destaques da edição de hoje. Câmara realiza audiência pública para a prestação de contas da saúde. 57ª reunião ordinária tem 7 projetos que serão discutidos em turno único. De olho na educação, entenda melhor o que é a pedagogia crítica, metodologia defendida por Paulo Freire. No esporte, vôlei Renata vence Praia Grande e tem a melhor campanha na primeira fase do Paulista. E hoje, Guarani e Ponte Preta têm duelos importantes pela 29ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. E mais! Projeto capacita mulheres em situação de vulnerabilidade com cursos que abrangem da panificação à confeitaria. E a gente abre falando das notícias da metrópole, porque a Rua 13 de Maio, principal via do comércio do centro de Campinas, está de cara nova, com uma cobertura cheia de representatividade e mais conforto para os clientes do comércio central. Veja. O calçadão da Rua 13 de Maio, no centro de Campinas, está com a decoração renovada desde o início de setembro, quando os atuais guarda-chuvas começaram a ser substituídos por uma cobertura chamada de sombrites. A estrutura é uma tela de cor azul e com desenhos de andorinhas, símbolo da cidade. A substituição pelo novo material se deu por conta da maior durabilidade e fácil manutenção. Toda essa troca gerou um custo de R$220 mil financiados pela SIC. A gente elaborou alguns orçamentos para isso, observando a característica da própria rua e o que foi aprovado pelo Condepar. Não podia fugir muito dos postes que ali já estão e obstruir também as fachadas das lojas, né, dos comerciantes, e fez a opção por esse padrão e por esse modelo, vamos dizer assim. Eles são, tem vão entre eles, mas não é que ele é pequeno ou está mal ajustado, é justamente para ventilar, para o ar correr por baixo, para que qualquer ventania não arranque. É lógico que todo equipamento ele precisa de uma manutenção, tanto na questão de conservação, quanto às vezes vai precisar de um reparo. Mas isso tudo foi observado e nós conseguimos, junto a alguns patrocinadores, recursos para conseguir colocar esses sombrites. O material da nova estrutura é feito de polietileno, que bloqueia 90% dos raios ultravioletas e reduz em 50% a temperatura do ambiente. Aparecido é comerciante e achou a substituição bem agradável. Olha, eu estou todo dia aqui nas 3 de maio e eu vi os guarda-chuva, hoje me pegou de surpresa. E está 40 graus, né? A sensação é que nós estamos com uma temperatura bem mais baixa, ficou maravilhoso. Legal, parabéns. A contabilista e frequentadora do calçadão, Elisângela, também aprovou a mudança. Eu gostava, assim, das sombrinhas, ficou bem colorido, porém esse daí também agora veio para acalmar esse sol em cima da gente, né? Porque tudo cozinha aqui. Eu gostei, ficou mais fresco, sim. Programa que tem o objetivo de capacitar mulheres em situação de vulnerabilidade com cursos que abrangem da panificação à confeitaria está em sua 2ª edição e prospecta a formação de mais 20 alunas. Confere a receita, prepara a massa, corta, boleia. Essa é a rotina das alunas do projeto Cozinha Escola da PUC Campinas, que tem como missão capacitar mulheres em situação de vulnerabilidade para o empreendedorismo social por meio de formação especializada em panificação e confeitaria. Então a gente quis colocar no curso da PUC, que já tem essa tradição do cuidado com a comunidade, uma disciplina que se chamasse gastronomia social. Mas às vezes é muito bonito você falar
e não fazer ou só o falar, né? Então aqui a gente quis, nessa disciplina, acolher um projeto social com os alunos e com o professor. Então a gente decidiu, junto com a parceria do SEASA, que é muito importante, do ISA, que é muito importante, fazer um curso para mulheres, né, que estão em situação vulnerável e têm poucos recursos, mas um curso dedicado a elas para que elas possam aprender aqui profissionalmente como vender seus produtos, né? Seus salgados, seus doces. Esta é a segunda edição do projeto Cozinha na Escola. São 3 meses aqui nessa cozinha. Muito aprendizado, muita experiência e um certificado que logo após a certeza da geração de uma renda extra. É uma oportunidade, né? E está sendo uma experiência boa. Está sendo bem gratificante. É a segunda semana que a gente está no curso e vamos ver o que espera a gente por aí depois. Uma grande oportunidade, né? Como eu já trabalho na área eu gosto de trabalhar com bolo, essas coisas, já é uma oportunidade para eu poder me abrir no mercado de trabalho, né? Futuramente. A seleção dos alunos é realizada através do ISA, Instituto de Solidariedade para Programas de Alimentação da SEASA. A capacitação, que oferece suporte teórico e prático, é ministrada por professores e alunos da PUC Campinas. A escolha de focar em panificação está relacionada à possibilidade de geração de renda. Eles aprendem 5 dias de aula de panificação básica e 5 dias de confeitaria básica. Então são pães fáceis de fazer com ingredientes fáceis, pão de queijo, esfirra, ciabatta, focaccia, são pão com fermentação natural também. Tudo que é fácil para elas poderem fazer e depois vender. E fácil também de armazenar. Então a gente ensina e faz cálculo também do custo, de quanto custa esse pão, quanto vai ficar e quanto ela pode vender. A parte de confeitaria, elas aprendem também fazer bolos, fazerem bolachinhas, fazer compotas e também é calculado o custo e forma de armazenar também. Então a gente coloca os bolos no pote, bolos em potinhos, vai ter um dia só de brigadeiros. Então são produções que elas conseguem fazer em casa e também conseguem vender. Essa foi uma oportunidade de eu aprender e fazer o empreendedorismo em casa também. Você pretende fazer o que depois que sair daqui? Eu pretendo vender bolo, mais parte de confeiteria, pão também. É uma oportunidade de renda. Uma oportunidade de renda. Ainda mais eu que não consigo conciliar trabalho por causa do meu filho, que eu tenho que acompanhar ele nas terapias, então vai ser bem mais fácil. Então, para elas, esse curso, além de ser uma gastronomia social, onde o aluno também tem um contato, muitas vezes com uma pessoa que na vida toda ele não teve esse contato, ele teve aí um privilégio de estar numa faculdade, de não ter esse olhar, porque às vezes quando a gente não vê, a gente não sabe que existe, né? Então essa troca, a gente viu um aluno aqui que ele não sabia bolear o pãozinho e veio uma dessas mulheres e ensinou para ele, entendeu? Então existe sempre uma troca. Então para o aluno ele sair com essa formação do olhar pelo outro, é para a vida toda. Eu acho que a gente coloca para ele, quando você tiver seu negócio, não esqueça da comunidade, né? Mas para as alunas, eu acho que esse projeto se chama Esperança, né? Quando você dá uma luz para uma pessoa e fala assim, olha, você tem como vencer, você tem como ter a sua independência financeira na forma como você está, do jeito que você está, você tem esperança, eu acho que abre horizontes, né? Porque são mulheres que muitas vezes cuidam dos netos, trabalham, não tem a possibilidade de estar segunda a segunda no hotel, segunda de montar um negócio, né? Então, quando você dá esperança para ela naquela realidade, eu acho que a gente consegue fazer uma corrente do bem, né? Então, para a gente brinca que esse projeto se chama Esperança. A série Patrimônios de Campinas continua aqui na programação do Câmara Notícia e hoje vai trazer a história do Centro de Memória da Unicamp. O CMU reúne em um significativo acervo formado por arquivos pessoais e institucionais, tanto públicos quanto privados. O espaço abriga mais de uma centena de conjuntos de documentos dos mais variados gêneros, além de possuir uma biblioteca especializada e é responsável pela gestão de livros e obras raras, e também de um grande volume de periódicos, jornais e folhetos antigos. Confira tudo isso na reportagem de Ana Paula Meneghetti.
Considerado um dos mais importantes centros de documentação e pesquisa do estado de São Paulo, o Centro de Memória da Unicamp, o CMU, é responsável pela captação, organização, preservação, disponibilização e difusão de acervos documentais, especialmente relacionados à cidade de Campinas. O Centro de Memória ainda realiza a produção de pesquisas e a publicação de livros e periódicos com foco na articulação entre memória e história. Ele é fundado em julho de 1985, né? Por iniciativa do professor José Roberto Amaral Lapa, professor de História, né? Que tinha um projeto de criar um centro de memória que reunisse uma documentação sobre a história da cidade de Campinas e região. A oportunidade surge quando se soube que havia uma possibilidade, né, de risco de incineração de uma documentação de processos, né, que estavam no Tribunal de Justiça de São Paulo, da comarca de Campinas, né? E aí houve toda uma tramitação, conversações, negociações, e esse material foi trazido para a Unicamp, e é o início do Centro de Memória, né? Então, são mais ou menos 50 mil processos, né? Que tem uma quantidade assim razoável não, bastante significativa de inventários, testamentos, documentos relativos à população do período, e é um material que abarca o período desde século XVIII até meados do século XX, né? Então, é um material bastante procurado, bastante pesquisado. Em 1986 foi criada a Biblioteca do CMU. Sua organização teve como origem o acervo doado por João Falque Trinca, grande bibliófilo campineiro que, ao longo de sua vida, constituiu um dos mais completos acervos sobre Campinas. Ele era uma pessoa próxima do professor Lapa e ele doou, né, essa sua biblioteca relativa a Campinas para o Centro de Memória. Então, foram os dois grandes conjuntos documentais que iniciaram o CMU. E depois começaram a vir outros conjuntos, né, e sempre por processos de doação. Ainda em 1986, tiveram início as atividades do Laboratório de Conservação e Restauro, especializado no tratamento de documentos gráficos. Em 1990, o Centro de Memória iniciou a publicação da revista Resgate, a revista institucional, que deixou de ser impressa e passou a ser eletrônica em 2010, se dedica à divulgação de pesquisas na área das ciências humanas e das artes. Outras atividades que a gente tem se dedicado também, por exemplo, exposições, né? Se você consultar o site do CMU, nós temos várias exposições virtuais ali que podem ser visitadas e temos também algumas exposições físicas. Em alguns momentos, a gente produziu exposições físicas para visitação pública, né? Essa exposição aqui, ela é de uma duração mais longa, né? Aberta à visitação, né? E é uma exposição que procura mostrar não só uma variedade de itens documentais que nós temos, né, e também situando características urbanas, culturais de Campinas na passagem do 19 para o 20. Atualmente, o CMU reúne mais de 500 mil itens documentais. Só na Biblioteca Professor José do Amaral Lapa são quase 20 mil livros. Entre os itens estão textos, fotografias, material audiovisual, móveis e objetos antigos. E tudo fica mantido em um ambiente totalmente climatizado. É muito importante quando a gente pensa na necessidade de preservação, não só de uma documentação, mas de uma memória também, ou melhor, de memórias. Esse conhecimento, né, dos diversos outros, né, que povoam o espaço público, né, em diferentes temporalidades. O volume e a variedade do material permitem pesquisas multidisciplinares
que envolvem aspectos econômicos, sociais, culturais, urbanos e políticos da cidade e da região. Além de incentivar a produção de pesquisas, o centro também se preocupa em divulgar o trabalho para a população. Aqui é um espaço público, né? Mas é importante que as pessoas saibam que podem ter acesso, né, ao CMU. E a ideia é realmente assim, não só fornecer, né, a possibilidade de pesquisa, de conhecimento, né, desse conjunto documental sobre a cidade, sobre a história da cidade e outras cidades aqui do interior paulista, mas também a gente tem a preocupação de desenvolver atividades que nos permitam um relacionamento mais próximo com a sociedade. Então, vamos dizer, é uma documentação bastante significativa para a cidade, né? A que as pessoas comuns podem ter acesso para ver alguma informação e, claro, nós fomos muito procurados por pesquisadores, né, que estão elaborando suas pesquisas ou tese de doutorado, suas dissertações de mestrado. O CMU fica no 3º andar do prédio da Biblioteca Central César Lattes, na rua Sérgio Buarque de Holanda, número 421, na cidade universitária, em Barão Geraldo, ou seja, dentro da Unicamp. Para maiores informações, cmu.unicamp.br. Lembrando que todas as reportagens que tratam de patrimônios históricos ligados a artes, a ciências e também aí a memória de toda Campinas, você encontra lá no youtube.com/TV Câmara Campinas. Vamos falar agora sobre eleições, porque olha, tá chegando, próximo domingo é dia dos eleitores escolherem seus prefeitos e também os seus vereadores aí nos milhares de municípios por todo o Brasil. E você que vai votar no próximo dia 6, sabe a diferença entre votar em branco e anular o voto? O André Aranha preparou uma reportagem para responder a essas e outras perguntas. Acompanhe. Quando as eleições estão próximas, é normal que cidadãos e cidadãs tenham algumas dúvidas. Você sabe a diferença de voto branco e nulo? Não tenho certeza. Preferia que você me explicasse. Você sabe a diferença de votar branco e votar nulo? A diferença? Nulo você está jogando seu voto fora, você não está votando para ninguém, não está ajudando a sociedade. Eu penso assim. Votar branco? Branco você não está fazendo nada pela população. Você alguma vez já votou branco ou votou nulo? Não, sempre voto para alguém. Pois é, e uma das dúvidas é justamente essa, sobre votos brancos e nulos. Ambos são inválidos nas eleições brasileiras, ou seja, não tem nenhum efeito no pleito. A diferença é como cada eleitor deseja invalidar o próprio voto. Votos em branco e nulos servem como registro da insatisfação do eleitorado com os candidatos na disputa. Eu tenho dúvidas com relação branco e nulo. Uma época eu achei que era igual e hoje eu
Não sei. Mas o branco vai para alguém? Essa é a minha dúvida, na verdade. Já ouvi falar que um deles vai para alguém. O branco, você aperta o botãozinho branco e o nulo é quando você caneta lá e coloca qualquer número lá e anula seu voto. Você chegou alguma vez a votar branco ou votar nulo, por exemplo? Não, eu nunca voto nulo nem branco. Geralmente eu voto em algum candidato. O senhor já votou nulo ou branco alguma vez? Não, senhor. Não. Nunca votei nulo ou branco. O senhor sabe o que significa anular um voto ou votar em branco? Eu sei. Aí eu sei responder. Votar nulo em branco é atrasar o Brasil. Por quê? Tem que escolher um candidato que faça ajuda para os pobres, para o povo. Em Campinas, em 2020, 53,8% do eleitorado se absteve ou votou em branco e nulo no segundo turno. Ou seja, 454 mil dos 843 mil eleitores. Conversamos com esta advogada que reforça que o voto em branco é aquele em que o eleitor não manifesta preferência por nenhum dos candidatos. Para votar em branco, é necessário que o eleitor pressione a tecla branco na urna e, em seguida, a tecla confirma. Para votar nulo, o eleitor precisa digitar um número de candidato inexistente, como, por exemplo, 00, e depois a tecla confirma. O branco ele já tem até uma tecla específica na urna eleitoral, o nulo não tem. Então, o branco, ele denota assim, para a justiça eleitoral, eu não quero escolher, quero fazer o exercício de escolha, para mim tanto faz quem entrar. A pessoa vai e já está com a tecla lá e tecla o seu votinho em branco. Agora, o nulo ele tem um outro peso. Na prática, eles têm o mesmo valor, porque eles não contam em nada para a justiça eleitoral. Eles só vão servir para estatística. Mas o voto nulo, ele é aquele voto que a gente chama o rebelde, né? Não quero, a classe política, ninguém tem crença na classe política, então ele vai lá e põe 0, 0, 0, 0, então ele vai revoltado, né, para as urnas. É importante destacar, segundo a advogada, que mesmo que mais da metade dos votos sejam nulos ou brancos, não é possível cancelar uma eleição, já que a Justiça Eleitoral não considera esses votos. Ela pede cuidado com as fake news. Todo pleito eleitoral a gente tem isso, é muita na rede social, muito WhatsApp, gente, é mais um mito eleitoral. Não tem jeito. Se você tiver um único eleitor exercendo o seu voto e no seu candidato, ele vai ser eleito. Então não tem essa, não vai para voto, não vai para ninguém. Se você não reduz, então o fato é que você votou, está válido, porque só conta os votos válidos. Para a Justiça Eleitoral é só o voto válido que tem importância. E mais informações sobre as eleições você encontra lá no site, olha, tre-sp.jus.br. Você pode, esse site é para todo o estado de São Paulo. Agora a gente vai falar sobre as notícias do Legislativo, que acontece aqui na Câmara Municipal de Campinas. Porque aqui no Legislativo aconteceu a 29ª audiência pública de prestação de contas do primeiro quadrimestre da saúde. Vamos acompanhar. Foi realizada nesta sexta-feira, 27, a 29ª audiência pública de prestação de contas do segundo quadrimestre de 2024 dos investimentos na saúde pela Prefeitura de Campinas. A reunião contou com a presença de representantes da Rede Mário Gatti, Fundo Municipal de Saúde e da Secretaria Municipal de Saúde. Claramente, nós temos que fazer uma reflexão que foram esses 3 anos e meio. E qualquer um de nós que estejamos aqui sentado, aqui em cima, chega à conclusão quanta coisa nós enfrentamos e quanto foi intenso esses 3 anos e meio. Enfrentamos pandemia, muita coisa ficou reprimida, demandas, tivemos um aumento de 25% de pessoas usuárias no sistema SUS Campinas, que é um número extremamente alto. A apresentação mostrou os dados demográficos de mortalidade. Então, a gente mantém as mesmas pirâmides que a gente vem apresentando nos relatórios anteriores.
até que, de fato, a gente tenha todos os dados detalhados do IBGE, que, infelizmente, nós ainda não temos acesso. Então, ele se mantém com os dados de 2021. A gente vê que a pirâmide etária de Campinas é bem semelhante à pirâmide de São Paulo e do Brasil, com uma pequena diferença em relação à sua base, que é um pouco mais estreita, mostrando que temos uma natalidade um pouco menor do que a restante do país, e o ápice um pouco mais alargado, mostrando a nossa população, aí, o envelhecimento dessa nossa população e o aumento das necessidades. Entre os indicadores apresentados, a saúde municipal apresentou algumas melhoras. A gente gostaria de destacar a cobertura populacional estimada pelas equipes de atenção básica, então é o número de equipes completas que nós temos no Ministério. Hoje ela dá conta de uma cobertura de 82% da nossa população. A cobertura dos CAPs, que tivemos uma melhora pela abertura de um CAPs próprio, e a proporção de medicamentos padronizados para atenção básica de forma humanizada e qualificada, que vem vindo numa ascendente importante, fruto do excelente trabalho que está sendo desenvolvido no nosso departamento administrativo. Porém, outros indicadores não foram atingidos como esperado, e isso traz ao público um alerta especial da Secretaria de Saúde. Infelizmente, nem tudo são flores e tivemos alguns indicadores que não conseguimos atingir. Então, a questão dos exames citopatológicos, né, o velho e bom Papa Nicolau, e a mamografia tem sido aí um grande desafio, que em que pesa as estratégias do município de convocação das mulheres, de disponibilidade de oferta, né? Infelizmente, é um indicador que não é um problema de oferta, nós temos essas ofertas, mas a gente não consegue ter uma adesão das mulheres para fazerem esses procedimentos, com que faz com que a gente não atinja o indicador e a gente fique numa situação de bastante vulnerabilidade para que essas mulheres desenvolvam um câncer de colo de útero, um câncer de mama, pela não identificação precoce. Esses dados aí, eu vou falar só das coisas que nós não cumprimos, né? A gente tem tentado muito mudar esse paradigma, ou seja, a cultura em relação... Porque nós temos oferta da citologia do colo uterino, nós temos oferta de mamografia e a gente não consegue chegar aos números. Temos tentado, procurando cidades que têm sucesso também, esses números são baixos, quase em todas as cidades do Brasil. Então, está difícil quebrar essa cultura e aumentar o número de mamografias. Hoje, a oferta desses dois exames são muito grandes na cidade e a gente não consegue fazer. Temos tentado, temos conversado com muita gente sobre esse assunto e é um grande desafio quebrar isso do ponto de vista de saúde pública e quem tiver uma ideia boa, por favor, nos ajude. Então, acho isso daí é uma coisa que a gente precisava melhorar e não conseguimos até o momento. A Câmara prestou homenagem com o diploma de mérito médico Dr. Roberto Maia Rocha Brito ao médico Lamartine Martins de Oliveira Júnior, um dos pioneiros em tratamento de cálculos renais na cidade de Campinas. Em prestigiada sessão solene, a Câmara Municipal concedeu o diploma de mérito médico Dr. Roberto Maia Rocha Brito, dado a entidades da área de medicina e a profissionais médicos que tenham se destacado por relevantes serviços prestados à comunidade. Seja por meio do atendimento profissional, da pesquisa médico-científica ou da atuação acadêmica. A Lamartine Martins de Oliveira Júnior, paulistano que se mudou para Campinas em 1974, especialista em urologia e autor de vários trabalhos científicos. Uma leve retrospectiva que obriga a saudar meus pais pela minha formatura médica em 74, quando então migrei para essa cidade com o intuito de desenvolver meu trabalho. Viemos para Campinas, fomos residir no bairro da Vila Industrial, depois do Castelo, e ali fixamos residência, e foi dali que eu voltei para fazer a minha faculdade. Fiz minha residência médica no serviço de urologia do Dr. Wilson Simas, em 1980, e me tornei um especialista em urologia
e também em medicina ocupacional. O homenageado atuou como médico do trabalho em várias empresas da região. Em 1986, Lamartine fez um curso especializado na Espanha, tornando-se um dos pioneiros em tratamento de cálculos renais em Campinas. Eu não poderia deixar de agradecer o empenho da minha esposa e da minha família, que me incentivam todos os dias para que eu possa realizar a minha profissão com dedicação e esmero. Da mesma forma, agradeço a presença de todos os meus amigos e parentes aqui presentes que deixaram seus afazeres para acompanhar-me nessa noite de muita alegria. E hoje é dia de reunião ordinária, a gente tem a de número 57, que acontece a partir das 6 horas da tarde. Estão previstos para votação em turno único 7 projetos. E olha só, a gente tem aí 5 projetos que são de honrarias destinadas a reconhecer pessoas e instituições que se destacam nas mais diversas áreas. Atualmente, a Casa pode conceder 34 tipos diferentes de honraria, divididas entre medalhas e diplomas, além dos títulos de cidadão campineiro ou cidadão emérito. As outras 2 propostas que compõem a pauta, a gente tem nome de praças da cidade, uma delas localizada no Jardim Eulina e a outra no loteamento Terras de Friburgo. Para acompanhar presencialmente a reunião, a entrada da Câmara é pela Avenida da Saudade, 1004, no bairro Ponte Preta. Ou, claro, você acompanha tudo aqui, a transmissão ao vivo a partir de 6 horas da tarde. Lembrando que hoje, 5 horas, nós temos também a chamada primeira parte, que você também confere ao vivo aqui pela TV Câmara Campinas. A pauta completa lá no site campinas.sp.leg.br. E a gente começa falando do vôlei, porque na noite da última sexta-feira, o Vôlei Renata foi até o litoral paulista enfrentar a equipe do Praia Grande. Pela 7ª e última rodada da primeira fase do Campeonato Paulista de Vôlei Masculino, o time campineiro venceu a partida por 3-0, com parciais de 20-25, 21-25 e 16-25. Com a vitória agora, o Vôlei Renata terminou a primeira fase na liderança do Paulista. E agora, nos playoffs, a equipe vai jogar sempre o duelo decisivo diante da sua torcida. Aqui em casa, em Campinas, na semifinal, por exemplo, Bruninho e companhia terão pela frente o time de Guarulhos, atual campeão paulista e que terminou na 4ª colocação. O primeiro da semifinal entre Vôlei Renata e Guarulhos acontece na próxima quarta-feira, às 6h30 da tarde, na cidade de Guarulhos. Agora a gente vai falar sobre futebol, gente. Hoje a gente tem, começando falando aqui sobre a Ponte Preta, que entra em campo e enfrenta o Novo Horizontino às 9 horas da noite pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B no gramado do Jorge Ismael de Biasi, conhecido como o Jorjão, em Novo Horizonte. O Novo Horizontino, que ocupa atualmente a 2ª posição da tabela com 51 pontos, chega para essa partida com 3 vitórias e 2 empates nos últimos 5 jogos. Do outro lado, a Ponte Preta vem de uma série de 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas. A Macaca está na 15ª posição com 32 pontos, apenas 3 pontos acima da zona de rebaixamento. E agora a gente vai falar do Guarani. O Guarani hoje joga às 9h30 da noite em casa, olha, e recebe o Avaí. O Bugre tenta consolidar a sua boa fase no Brinco de Ouro. Apesar de vir de 3 derrotas nos últimos 4 jogos, a equipe vem aí de 5 partidas de invencibilidade em casa. Venceu o Mirassol, Coritiba, Vila Nova e Brusque e empatou com o Santos. O Bugre está em último lugar na tabela com 24 pontos e precisa da vitória para diminuir a diferença para o Botafogo de São Paulo, que é o primeiro fora da zona de rebaixamento, chamada de Z4,
com 32 pontos. Já o Avaí quer se recuperar da derrota no Clássico Catarinense diante da Chapecoense por 1-0, para entrar de vez na briga pelo acesso. A equipe está na 9ª colocação com 40 pontos, 6 abaixo do último time do G4. E agora a gente vai falar do nosso quadro semanal, olha, De Olho na Educação, que vai abordar a metodologia de ensino de Paulo Freire, que propõe um formato de sala de aula que rompe a metodologia tradicional, em que o professor é tido como autoridade e, por isso, posicionado de frente aos alunos. A ideia do educador é colocar o aluno como protagonista do próprio aprendizado, influenciando o movimento chamado pedagogia crítica. Bom, é isso aí, pessoal. Quadro De Olho na Educação. Hoje a gente vai falar sobre a importância do método, né, Paulo Freire. Com a gente aqui no quadro está a Nima, não é, que é professora da Faculdade de Educação da Unicamp, vai bater um papo conosco, falar a respeito deste assunto. Antes de mais nada, muito obrigado por atender a gente. Tudo bem, Nima? Tudo bom, André? Eu que agradeço você e o Domingos estarem aqui conosco por esse diálogo tão gostoso, tão leve, tão instrutivo em torno do nosso querido Paulo Freire, o nosso patrono da educação brasileira. Bom, vamos lá, para o pessoal que não conhece e tal, né, a nova geração e tudo mais, fale um pouquinho sobre ele, por favor. Olha, o Paulo Freire, como eu disse, é o patrono da educação brasileira, é uma das principais referências no campo da educação, tanto no Brasil como fora do Brasil. Ele também tem suas contribuições, digamos aí, com a criação do método Paulo Freire, que buscou alfabetizar alunos analfabetos ou semi-analfabetos por meio dos ciclos de cultura. Então, Paulo Freire também é um personagem histórico, foi exilado político, foi secretário de Educação no estado de São Paulo quando retorna, foi agraciado com um grande número de doutor honoris causa, foi também agraciado com prêmios mundialmente conhecidos como o Prêmio Unesco para a Paz, recebeu vários títulos de cidadão honorário em várias cidades do país, esteve à frente do Plano Nacional de Alfabetização no governo João Goulart. Então é uma das personagens históricas mais conhecidas no campo da educação, dentro e fora do país, e também no campo das ciências humanas e sociais. Bom, o que seria, né, esse movimento chamado pedagogia crítica? Conta pra gente. Olha, a pedagogia crítica, o Paulo Freire se insere nela e também no movimento da pedagogia progressista, que tem aí a perspectiva humanizadora, crítica, pelo diálogo, por meio da conscientização, os sujeitos tomam aí a consciência da realidade na qual estão inseridos e por meio da educação, por meio da transformação daquelas realidades, consegue-se melhores condições de vida, condições mais dignas, situações menos opressoras. Então, é uma pedagogia que se coloca a par do sujeito. Como seria, Nima, isso na prática? Olha, eu vou pegar como exemplo o método Paulo Freire. Lógico que depois foi muito mais do que um método, mas quando se deu a alfabetização em Angicos, 40 horas em Angicos, partia-se do universo vocabular daqueles sujeitos, ou seja, das palavras que estavam vinculadas àquela realidade de vida, àquela sociedade que o sujeito estava inserido. E a partir disso se fazia então o levantamento do tema gerador e daí se dava a alfabetização, por meio da leitura, por meio da escrita, lembrando sempre que para Paulo Freire a leitura do mundo precede a leitura da palavra. E como que se davam esses processos de ensinar e aprender? Por meio do diálogo, da criatividade, da amorosidade, da utopia, da esperança, da alegria. Ou seja, nós ensinamos e aprendemos ao ensinar.
Bom, na época, principalmente, foi uma proposta de um novo formato aí de sala de aula, né, Nima? Sim, a proposta dos círculos de cultura, ela rompe com um modelo tradicional e ortodoxo de educação, como, por exemplo, as carteiras não são colocadas enfileiradas, mas sim em um grande ciclo, onde as pessoas se entreolham, entrecruzam os olhares. Eu passo, então, a dialogar frente a frente com o meu colega, o professor também se coloca no mesmo nível hierárquico que os estudantes. Então, a gente tem aí um marco na democratização da sala de aula, a democratização no espaço de ensinar e aprender. Esse é um dos marcos principais dessa metodologia que, desde o final dos anos de 1950, revoluciona o mundo por meio da educação, André. Como repercutiu entre os estudantes da época, os alunos, porque foi algo diferente daquilo que vinha sendo implantado já historicamente, né? Sim, foi um fato inovador. Eu costumo dizer que essa experiência de Angicos, final da década de 50 do século passado, ela é um marco da gênese da história da educação de adultos, da educação de jovens e adultos no Brasil. Ela prioriza os saberes que o educando traz, a sua experiência de vida, o seu conhecimento prévio antes de chegar em sala de aula. E o entusiasmo, porque nada como um adulto analfabeto que consegue escrever o seu nome. Eles costumam dizer, eu vi a luz. Então, é algo que emociona muito quando a gente escuta um analfabeto adulto, um jovem semi-analfabeto, dizer para nós, hoje eu vi a luz, porque eu consegui escrever o meu nome, porque eu consegui ler o meu nome. E houve também um incentivo para aquele momento social, político e econômico do país, a urbanização, a alavancagem das indústrias, novas formas de plantio. Então, havia também um contexto favorável para o combate ao analfabetismo. E a ideia justamente era valorizar a cultura do aluno? Sim, tanto que Paulo Freire é um dos principais expoentes da cultura popular, da educação popular. Ele foi vinculado aos movimentos de educação de base, aos movimentos de cultura popular. Então, nesse cenário, você tinha uma produção muito profícua de artesanatos, tanto no campo da arte, no campo das imagens, e isso é muito bem apropriado pelo Paulo Freire, por Elza Freire, pelo grupo que com ele trabalhava, que a alfabetização se dava por meio de slides, de imagens que captavam ali as palavras geradoras, as famílias silábicas, e aí, então, se estabelecia o processo de alfabetizagem. Com palavras-chave. Com palavras-chave chamadas por ele por palavras geradoras. Como que é isso? Explica um pouquinho para a gente, desenvolve sobre isso, essas palavras geradoras que realmente chama atenção, né? Chama atenção, André. Por exemplo, você vai fazer um trabalho de alfabetização com uma comunidade de pescadores. Então, as palavras geradoras daquele universo possivelmente serão, a partir do diálogo com os estudantes, citadas peixe, mar, anzol, barco, areia. Então, essa força da cultura local, a força da experiência de vida, que o Paulo Freire vai chamar de saber da experiência feito, é que faz com que emerjam as palavras geradoras. Outro exemplo, você vai trabalhar com alfabetização, como em Angicos, com pessoas camponesas. Vão aparecer palavras como enxada, mandioca ou macaxeira. Isso depende muito da região que você se encontra. Tijolo, casa, água, cisterna. Então, dessa realidade é que emergem o universo vocabulário dos sujeitos. E, a partir de então, eles vão construindo os processos de ensinar e aprender de leitura e de escrita. Quais os principais benefícios que você vê nesse método, Lima? Olha, são vários, mas a gente pode citar o respeito ao conjunto de saberes que aquele estudante traz, a potência
da experiência de vida. Porque, veja, André, nós podemos interromper percurso de escolarização, mas nós não interrompemos percursos de vida. Então, esse método, esse processo de ensinar e aprender a partir do pensamento, das propostas de Paulo Freire, ele incentiva, ele reconhece toda essa história de vida, todos esses percursos do estudante, do aprendiz, digamos, do educando. Você estabelece um diálogo menos hierárquico, ou seja, todos ali estão na mesma linha por meio dos círculos de cultura para o diálogo, um caráter profundo de amorosidade, de reconhecer no outro um sujeito com potências para ensinar e aprender, assim como eu. E há também um princípio de conscientização, de emancipação do sujeito na perspectiva humanizadora, humanitária. Bom, é isso aí, o nosso tempo passou rapidinho, Nima. Quais são suas considerações finais aí, por favor, aqui no De Olho na Educação? Olha, eu sugiro que leiam Paulo Freire. É interessante nós lermos artigos escritos sobre ele, documentários, agora estão até se produzindo um filme sobre ele, mas a dica que eu deixo, André e Domingos, é leiam o autor, leiam Paulo Freire, busquem a fonte. Tem aqui alguns livros, então leiam Paulo Freire e se permitam conhecer a vida e a obra desse grande educador brasileiro que é referência mundial. Bom, é isso aí. Muito obrigado por atender a gente. Eu que agradeço. Bom, Domingos, que a Nima se refere, é o nosso Sávio Monteiro, repórter cinematográfico aqui da TV Câmara Campinas. Bom, pessoal, eu sou André Aranha e você, claro, já sabe, né? Tô sempre, de olho na educação. Tchau! Olha, hoje o dia amanheceu com tempo firme, sol entre nuvens e a umidade relativa do ar pode ficar abaixo dos 30% durante a tarde. Nós já recebemos, inclusive, aqui, olha, gente, um documento de atenção de temperatura elevada, porque hoje, já ao meio-dia, nós tínhamos aqui, 32,4 graus aqui em Campinas. E para esta terça-feira, a previsão é que mantenha-se assim, o predomínio do sol com altas temperaturas. A mínima deve ficar entre 19 graus e a máxima 35 graus aqui na cidade e não há perspectiva que isso mude no decorrer da semana, mais para o finalzinho que a gente vai ter uma mudança aí. Com isso, olha, o Câmara Notícia fica por aqui. A gente lembra para você sempre se manter hidratado. Continue com a nossa programação, lembrando que 5 horas da tarde nós temos hoje a primeira parte e às 6 horas da tarde temos a 57ª reunião ordinária. Uma boa tarde e até amanhã.